Este programa tem o patrocínio de... Portugal tem empresas que produzem bens e serviços que são reconhecidos em todo o mundo. O Banco BIC tem soluções financeiras para as empresas que exportam e querem continuar a crescer. Fale já com o Banco BIC. Exporte connosco. Cresça connosco. Banco BIC. Crescemos juntos. Seja bem-vindo ao Negócio Angola. Esta semana preparamos uma análise ao setor da energia em Angola. A falta de acesso à eletricidade continua a ser uma realidade para 2/3 da população do nosso país, que continua a depender de geradores. Saiba mais sobre o tema em debate. Apenas 33% da população angolana tem acesso à energia elétrica. O fornecimento de eletricidade tem ainda diversos constrangimentos, como a fraca capacidade de produção ou a vulnerabilidade do sistema de transportes a curtos-circuitos, devido às más condições das linhas. Além disto, há ainda que acrescentar a ineficiência operacional dos sistemas e o desequilíbrio financeiro das empresas públicas, causado pelos elevados custos de produção e pela subsidiação das tarifas. Neste sentido, os geradores continuam a fazer parte do dia-a-dia dos angolanos, que, sem outra alternativa segura, continuam a fazer deles a sua fonte de energia principal. Angola dispõe de um enorme potencial hídrico, distribuído por 47 bacias hidrográficas e que, bem exploradas, poderiam produzir 18.000 megawatts. No entanto, o país explora apenas 5% da capacidade deste recurso. Atualmente, existem 5 barragens hidroelétricas de grande dimensão e outras tantas de dimensões menores. Mas um estudo do Banco Mundial afirma que poderiam ser construídas 150 barragens dentro das fronteiras angolanas, além de outras mais pequenas. O executivo angolano delineou para 2014 uma profunda reforma do setor elétrico, que passará pela criação de 3 empresas dirigidas para a produção, transporte e distribuição, com o objetivo de dar maior capacidade à prestação do serviço e ainda de implantar a nível nacional atividades económicas ligadas ao setor. Num prazo mais alargado, o governo de Angola já tem em desenvolvimento vários projetos para suprir a carência de eletricidade. Até ao final da década, deverão estar concluídas 3 grandes centrais com capacidade para 5.000 watts, a exploração de gás natural noutras 3 grandes centrais, assim como projetos de aproveitamento de vento, principalmente no sul de Angola. Além destes, existem também projetos de energia solar para as regiões rurais, direcionados para o funcionamento de escolas, centros de saúde, bombagem de água, entre outros. Para nos ajudar a compreender melhor este setor e tudo o que ele envolve, convidamos o professor Adolfo Garção. Adolfo, seja bem-vindo ao Negócio Angola. Muito obrigado. Quero apresentar o nosso convidado, o professor Adolfo Garção. É professor catedrático jubilado da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Departamento de Engenharia Eletrotécnica, assim está bem. Administrador do Uninova e do MADAM, Parque de Ciência e Tecnologia, e colabora com o Ministério da Energia e Águas de Angola. Portanto, uma das principais perguntas que queríamos fazê-lo era relacionado ao acesso da população à eletricidade. O que é que lhe apraz dizer sobre este assunto? Bem, eu começava por comentar um pouco a vossa própria introdução, relativamente às necessidades dos geradores e à carência de energia elétrica em Angola. É preciso criar alguns temas de referência para perceber o que está a acontecer. Muitas vezes pensa-se em Angola como sendo um país que teve a sua independência em 1975, mas a verdade é que a guerra acabou há cerca de 11 anos. E durante o período que decorreu até acabar a guerra, Angola sofreu a maior destruição das suas infraestruturas,
entre as quais estão barragens, estão as linhas de transporte de energia, os circuitos de distribuição de energia, as estradas e muitas outras coisas. Portanto, Angola, na realidade, tem 10 anos de esforço para conseguir fazer alguma coisa de substantivo relativamente às suas populações. Em 2013, qual é a situação do povo angolano? Em termos da componente hídrica, o povo angolano tem, em 2013, qualquer coisa da ordem dos 40 watts por habitante. Se juntarmos a componente térmica, que é sempre bastante aleatória, porque as centrais térmicas não funcionam com a regularidade das hídricas em Angola, isso significa que nós temos de atingir uns 80 watts por habitante, que é pouquíssimo. Portanto, esse é o ponto de partida. Quando se tem 80 watts por habitante, não é possível dar à população o conforto da utilização da energia que em sociedades desenvolvidas tem que existir. Portanto, o grande desafio para Angola é conseguir atingir, em termos de produção, valores que estão perto daqueles valores que foram aqui referidos, que estejam à volta dos 18 gigawatts. E acha que é possível? Ora bem, vejamos qual é a situação existente atualmente. Em 2013 nós tínhamos, do ponto de vista hídrico, tínhamos praticamente 700 megawatts no Kwanza. Neste momento, com o plano que está agendado de 2013-2017, vejamos o que é que está a ocorrer e o que vai ocorrer. No Soio, temos 1,7 gigawatts a serem, ou seja, 1.700 megawatts a serem instalados. O alteamento de Cambambe, mais o desenvolvimento que está a decorrer de Lauca e aquilo que está previsto que irá decorrer deste período de Caculcabaça, vai dar a essa zona qualquer coisa que andará perto dos 7 gigawatts, que comparado com os 700 megawatts que existem atualmente, é um salto completamente inconcebível. No entanto, essa potência elétrica destina-se essencialmente a satisfazer o Zaire, o Uíge, o Luanda, o Bengo e Malange. Praticamente a zona norte do Praticamente país. A zona norte. E é suposta ainda conseguir transportar a energia para a zona centro e, porventura, para a zona sul. Mas vejamos o que é que acontece e que é altamente animador, para além destas notícias, que é o Soio e que são os desenvolvimentos no Kwanza. No Kwanza Sul existem duas bacias grandes, que é a bacia do Kev e a bacia do Longa, e mais uma que é o Drugunza, o Bacombo e o Kikongo. Existem cerca de 6 gigawatts, ou seja, 6.000 megawatts instaláveis aí. Neste momento estão já lançados os estudos e possivelmente seguir-se-á a adjudicação um fornecedor que eu julgo que é chinês e que irá fazer as primeiras barragens para qualquer coisa que eu julgo que está previsto ser à volta de 1,2 gigawatts, mas de 6 possíveis de ser desenvolvidos. Ok. Se descermos mais... que é insuficiente ainda. Que é perfeitamente ainda insuficiente, mas é um passo gigantesco, falta ao que existia. Exatamente. E, sobretudo, traz também para a região centro, traz a possibilidade de ter produção hidrelétrica substantiva. Se formos para Catumbela, se formos para Benguela, temos o rio Catumbela, o Cobal da Anha e o Cuiva. E as boas notícias é que nessa zona há, em 24 aproveitamentos hidroelétricos, há cerca de 2 giga que podem ser implementados. Claro que isto não pode ser implementado de repente, mas a boa notícia é que no Kwanza Sul e em Benguela há 6 mais 2, ou seja, 8 gigawatts, que se olharmos é a produção aproximadamente que o Kwanza e que o Soio têm. Correto. E que traduz um equilíbrio completamente diferente. Se prosseguirmos mais em direção ao sul, temos o Rio Cunene. O Rio Cunene, neste momento, está a ter um desenvolvimento na base deste projeto, neste programa, também muito substantiva. O Golfo foi reabilitado e tem cerca de 60 megawatts. Jamba-Oma está, neste momento, a ser lançada também. Jamba-Mina também. Matala também está toda a parte que tem a ver com a irrigação a ser feita. E chegamos ao grande degrau nessa zona, onde está Caluec, que debita diretamente para Jacaval primeiro, para Luandés e depois para o Ruacaná, que está do lado da Namíbia. Ora bem, a seguir a essa zona há uma sequência de 9 barragens possíveis, das quais está previsto neste plano quinquenal a barragem de Baines, que terá que ser um consórcio com a Namíbia e que dará também o seu aproveitamento. Para quando é que, de facto, este programa que está a ser agora agilizado pelo Governo, e disse muito bem,
que a breve teste vai ser executado, vai chegar energia às populações. Quando é que as populações terão, de facto, energia? Já estão a ter. Mais do que tinham anteriormente? Já estão a ter mais do que tinham. Vamos lá ver. Só que estas coisas demoram, e demoram por 3 razões. E que foram aqui referidas e que estão ligadas a esta constituição das 3 empresas, que são uma empresa para a produção. Primeiro, tem que se reabilitar a produção ou tem que se construir novos empreendimentos que produzam. Depois, tem que se transportar. E as linhas de transporte, como sabem, foram praticamente destruídas e estão agora a ser lançadas em novas linhas. E depois a distribuição. E depois a distribuição, que, fantasticamente, por vezes as pessoas não têm uma ideia de que na distribuição nós pomos tantas necessidades financeiras como nas outras duas. Correto. E percebe-se que é para milhões de pessoas. Portanto, é um processo que nós não poderemos dizer que vai ser instantâneo. Está em movimento e a perspectiva que tenho é que possivelmente, se este plano for cumprido, em 2017 nós passaremos em Angola de cerca de 40 watts por habitante hídricos, mais 40 térmicos, para qualquer coisa que andará perto dos 700 watts por habitante, que é 20 vezes aquilo que se tem atualmente. Continua a ser insuficiente. E daí que uma pergunta que eu queria voltar a fazê-lo é relativamente aos geradores. Os geradores continuam a ter espaço ao longo deste tempo, enquanto o problema não estiver resolvido. Portanto, os geradores ainda vão ser necessários para abastecer as empresas, a economia e os negócios que existem em Angola. Bem, eu presumo que sim, mas vamos pensar no seguinte. A energia hídrica produz o quilowatt-hora mais barato que existe. Portanto, o recurso às térmicas e o recurso depois a geradores é um recurso que encarece aquilo que se tiver que fazer com a utilização desse tipo de energia. Mas é uma solução que é obrigatória, porque todo este plano aqui referiu-se ao número de barragens, ao número de aproveitamentos hidroelétricos que era possível desenvolver em Angola. Mas tudo isto demora muito tempo e demora também, e não é só demorar, necessita de investimentos que terão que ser feitos obrigatoriamente também com uma parte de parcerias público-privadas que têm que ser feitas com grandes cautelas. Portanto, para atingir aquela meta que aqui foi referida no início do programa dos 18 gigas, vai ser necessário tempo e, ao mesmo tempo, será necessário também contar com a parte térmica. Aí Angola tem uma parte muito boa, que é, Angola é um grande produtor de gás, o gás sofreu uma grande quebra de preços devido à extração de gás que os americanos estão a fazer nas suas plataformas xistosas, mas ao mesmo tempo também é uma oportunidade que já teve uma decisão de muito alto nível de aumentar a própria capacidade do aproveitamento do soio que não estava previsto para ter a capacidade. Mas existe alguma legislação que permita, por exemplo, investidores privados fazerem este tipo de investimento em mini-hídricas? Acha que o quadro proporciona esta facilidade em Angola? Eu acho que deveria, porque sendo investimentos, digamos, de mais baixo custo, que adaptam-se mais a empresas que tenham uma estrutura, digamos, mais ligeira e menos necessidade de meios financeiros, porque um dos problemas em Angola é que é tudo grande. Exatamente. E, portanto, quer dizer, quem suporta é quem tem capacidade, quem tem pulmão financeiro para se chegar à frente. E muitas vezes alguém ou empresas que poderiam ter capacidade para fazer, mas que têm uma dimensão que é mais reduzida, estão afastadas porque não têm essa capacidade financeira no fundo... E só para terminar, e o que é que, portanto, a minha última pergunta seria a mesma, acha que em 2017, então, Angola terá muito mais energia para a população estará muito melhor servida, porque os projetos, de facto, indicam que isto vai ser uma realidade? Bem, eu estou convencido que sim, mas acho que se deve olhar para 2017 de duas maneiras. Há um programa que são quase 30 mil milhões de dólares para a energia e para a água, que está em execução e que não pode ter grandes alterações. Mas este período, de 2013 a 2017, é um período que poderia também ser utilizado para a preparação do novo salto em frente. Porque há o que pode ser feito agora e há aquilo que no início deste programa foi dito, que é a quantidade de empreendimentos que têm que ser feitos para conseguir realizar este sonho, que é ter energia e água nas quantidades que são necessárias para Angola.
Muito obrigado, Adolfo Garção, por ter estado em Negócio Angola e até a próxima. Muito obrigado também. A energia foi o tema em foco do Negócio Angola desta semana. Nesse espaço de aconselhamento, damos respostas às suas perguntas. O tema de hoje é como constituir uma empresa em Angola. Para nos explicar tudo, temos connosco em estúdio Francisco Amaral, da Vieira de Almeida e Associados. Francisco, bem-vindo ao Negócio de Angola. Francisco, gostaria de perceber melhor relativamente às empresas que queiram se constituir em Angola, quais são os primeiros passos a ser dados para quem quer abrir uma empresa em Angola, quais os documentos necessários também para abrir uma empresa em Angola e qual a entidade responsável por esse processo, ou várias entidades, sabemos que não há uma, há várias. Portanto, daquilo que conhece, o que é que de facto consegue trazer os telespectadores? Eu diria que o primeiro passo, de facto, é conhecer a realidade do país. O empresário deve fazer um investimento em conhecer a realidade do país, e é um investimento de tempo, é um investimento financeiro, no sentido de perceber qual é o contexto económico, qual é o contexto social, qual é o contexto político do país, por forma a preparar todos os estudos e preparar toda a sua atividade para poder, obviamente, constituir uma sociedade em Angola. É verdade que há algumas instituições, como referiu, que são as instituições que, digamos, que impulsionam este processo. O processo e quais são, já agora, quais são? São, nomeadamente, o cartório notarial e o guichê único da empresa. Em alternativa, digamos, aos cartórios, temos o guichê único da empresa. O guichê único da empresa é um serviço que surgiu em 2013 e que integra um conjunto de outros serviços e entidades que estão, obviamente, ligadas a este tema. O custo de constituir uma empresa em Angola, quando falou no guichê, hoje, quanto custa um investidor chegar em Angola, constituir uma empresa? Tem noções de valores? Bom, os valores são difíceis de determinar porque há algum conjunto de variáveis que, de facto, não permitem, aqui ao momento... Porque sem passar por um investimento privado. Vamos dizer que a pessoa chega lá e, portanto, antes de ser aprovado o seu projeto... Eu posso lhe dizer que os emolumentos... tem a ver com capital também, se não me engano. Exatamente. Não é? Ou seja, os emolumentos para a constituição de uma sociedade variam em função do capital social, do tipo societário que o empresário escolhe, enfim, estamos a falar de uma sociedade anónima, de uma sociedade por cotas e, naturalmente, da atividade que se pretende desenvolver, porque associado a isso estão pagamentos de impostos e um pagamento inicial, digamos, por conta da atividade que se vai desenvolver. É obrigatório fazer a quando do processo de constituição da sociedade via guichê único. Portanto, é difícil estimar, mas eu diria que entre os 300 mil kwanzas, os 600 mil kwanzas, 300 mil kwanzas para as sociedades limitadas, 600 mil kwanzas para as sociedades anónimas, serão sensivelmente estes os custos emolumentares. Traduzido isto em divisas, estamos a falar na ordem dos 3 mil, os 6 mil dólares. E os 6 mil dólares, exatamente. Para a constituição de uma empresa. Exatamente. Existe um montante mínimo exigido para a constituição de uma empresa no âmbito do investimento privado? Bom, aqui temos duas situações diferentes. No âmbito do projeto de investimento, temos o valor do investimento que neste momento está fixado, o valor mínimo em $1 milhão. Ou seja, para podermos de alguma forma beneficiar dos incentivos e dos direitos que a lei do investimento privado oferece ao investidor, este terá que investir pelo menos no mínimo $1 milhão. Mas isso, quando dizem investidores, está-me a falar de um investidor estrangeiro ou de um investidor nacional ou num quadro em que seja um investidor misto? Portanto, uma parte nacional e outra parte estrangeira. A lei do investimento privado não é a lei do investimento estrangeiro. Como lei de investimento privado que aplica-se quer aos nacionais, quer aos estrangeiros. A grande diferença, digamos assim, é ao nível dos direitos, sobretudo ao direito do repatriamento, que está vedado de alguma forma aos nacionais. Portanto, como referi, esta questão de $1 milhão está associada ao projeto de investimento, ao montante mínimo para se poder ter acesso a estes direitos e a benefícios que são definidos pela lei do investimento privado. À parte disso,
Ou seja, se nós, enfim, se for um cidadão nacional que não optar, por exemplo, por apresentar um projeto de investimento, enfim, e com isso constituir, enfim, na lógica do processo de investimento estar associado à constituição de uma sociedade e decidir apenas constituir-se uma sociedade comercial simples, como referi há pouco, aquelas mais utilizadas, a sociedade anónima e a sociedade por cotas, estamos a falar na ordem de valores, como eu referi há pouco, entre os 300 mil kwanzas e os 600 mil kwanzas, portanto os 3 mil dólares. E então acha que os lucros podem ser repartidos desde que sejam acautelados dessa situação do investimento privado? Como referi há pouco, tem muita gente reclamado que faz investimentos e não consegue repartilhar os seus capitais. Acha que a lei protege e ela é eficiente neste sentido? Eu diria que sim, totalmente, e acho que a ANIP funciona muito bem, ou tem funcionado muito bem relativamente ao tema do repatriamento. O repatriamento é um direito do investidor privado, está previsto na lei. O que tem acontecido ou que se tem havido relativamente às dificuldades de repatriar os lucros e os dividendos tem a ver com uma questão de política cambial que nos últimos anos temos assistido, e nomeadamente devido a temas associados às divisas em moeda estrangeira, neste caso, ou tipicamente em dólares, que de alguma forma tem criado alguns constrangimentos a esses processos, digamos, de repatriamento junto da autorização do repatriamento desses lucros e dividendos pelo Banco Nacional da União. Muito obrigado por ter estado em Negócios Angola, Francisco Amaral, e até a próxima. Prazer. Negócios Angola responde às suas dúvidas. Escrevem-nos para o endereço em rodapé. Com a ajuda dos nossos especialistas, damos resposta às suas questões. Peçamos agora a segunda parte do programa. Negócio Angola dá destaque a uma empresa todas as semanas. Veja a que fomos conhecer dessa vez. Sana Hotels já está no mercado português há mais de 15 anos. Integrada no grupo Asinor, a sua primeira unidade foi aquele que é hoje o Sana Capital, em Lisboa. Mas depois deste, a vontade de abrir mais hotéis não parou de crescer. Neste momento já contamos com 15 unidades. Uma delas em África, em Luanda, na República de Angola, outra em Berlim, e estamos em franca expansão também no Norte de África, através agora de uma operação que está a correr termos em Marrocos. De facto, toda esta evolução no setor hoteleiro tem vindo a ser marcado por um standard de altíssima qualidade com produtos, e nos últimos 2 anos assistiu-se a uma franca expansão do grupo através da criação de 3 novas unidades, entre as quais o Epic Sana Lisboa, o Epic Sana Algarve e o Myriad na Torre Vasta Gama. E também, não há muito tempo, foi inaugurado em 4 de fevereiro de 2011, o próprio Epic Sana Luanda, que de facto tem-se revelado uma unidade muito interessante do ponto de vista funcional e do ponto de vista da estrutura organizativa da companhia. Através do grupo Asinor, que está em Angola há mais de 25 anos, a expansão para Luanda foi uma decisão natural para a Sana Hotels. Angola é um país que está em franco crescimento económico, social, decorrente de políticas económicas muito sustentadas e de políticas que, de facto, este governo tem vindo a desempenhar e a implementar, que tornou Angola como um país moderno dentro de África. E, nessa medida, o crescimento, digamos, não só da parte empresarial, como também a perspectiva de crescimento no setor turístico, levaram a que as infraestruturas no mercado de Angola, nomeadamente infraestruturas turísticas, começassem elas próprias a desenvolver-se e a criarem-se. E, felizmente, nós assistimos hoje, principalmente em Luanda, mas também já, digamos, em todas as outras províncias, ao nascimento de um turismo e de unidades hoteleiras de elevada qualidade. Uma das quais se destaca a nossa, onde, de facto, não só ao nível nacional angolano, como também ao nível internacional, pessoas que nos visitam e que necessitam de trabalhar em Angola ou visitar em Angola no setor mais de trabalho e de business, têm ficado no nosso hotel e têm ficado extremamente encantados como contributo de uma unidade francamente muito boa no setor turístico de Angola, e é isso que nós queremos contribuir.
Obviamente que Angola, neste momento, o setor turístico propriamente dito está a crescer. Existe um plano muito ambicioso por parte do Governo nos próximos 10 anos em colocar Angola num dos pontos fortes de África ao nível do setor turístico, porque, de facto, toda a sua beleza natural, toda a sua beleza da própria República de Angola, em setores de província, que são muito interessantes e praias lindíssimas, onde eu acredito que futuramente, não só consubstanciada à cidade de Luanda, mas também a algumas províncias e a quase todas elas de Angola, Angola vai ter um enorme futuro turístico e que este governo tem vindo a apostar fortemente. O Epic Sana Luanda Hotel está situado no centro da capital angolana, lado a lado com uma das principais artérias da cidade e com a Baía de Luanda como paisagem. Esta unidade hoteleira do grupo oferece mais de 230 quartos, 50 apartamentos e 5 restaurantes. Um serviço garantido por cerca de 560 colaboradores. O Grupo Sana, neste momento, é uma referência na República de Angola e, em particular, na cidade de Luanda. Praticamente tem vindo a sustentar o seu crescimento através da qualidade dos serviços que presta, que, aliás, é reconhecido e que tem sido, digamos, uma referência da sua própria unidade, não só ao nível nacional, como também em termos de projeção ao nível internacional. A prova disso é os comentários que são feitos em relação à unidade, não só pelos próprios angolanos que utilizam e muito este hotel para conferências, para se hospedarem, provenientes de outras províncias, mas também estrangeiros que escolhem o Sana Luanda e, de facto, exatamente pela qualidade do nosso produto e pela qualidade dos nossos serviços. Quero realçar que também a grande maioria dos nossos colaboradores dentro da unidade são angolanos e que nós estamos extremamente satisfeitos pelo seu desempenho, onde também contribuímos através da formação e através da nossa Academia Sana para os formar e que de facto tem sido também um contributo para a nossa solidez e para a nossa capacidade de prestar este serviço. E de facto estão todos de parabéns porque reconheço que o trabalho tem sido meritório. As raízes do grupo em Angola ainda estão a crescer. Ainda assim, o futuro já está a ser pensado. O Sana Hotels irá certamente ter novos projetos em Angola. É uma das nossas prioridades, de facto, a crescer naquele belíssimo mercado que muito ainda tem que dar e que ainda muito tem para oferecer no setor turístico e hoteleiro. Fica agora com a agenda de oportunidades. Aqui pode encontrar algumas soluções de negócio e trabalho. Tome nota. A Chevron, empresa produtora de petróleo, está à procura de cidadãos angolanos recém-licenciados ou com formação ou experiência. As ofertas são em várias áreas, que vão desde as engenharias, tecnologias de informação, administração, ambiente e segurança. Além disto, a Chevron está ainda a oferecer estágios e bolsas de estudo para estudantes universitários a partir do 3º ano de licenciatura. Para saber mais sobre estas oportunidades, vá até ao site em www.chevron.com. A cidade de Luanda recebe entre os dias 22 e 24 de abril o 2º Congresso Internacional de Gestão Sustentável de Resíduos. A iniciativa contará com a presença de mais de 50 especialistas internacionais, desde técnicos a decisores políticos, gestores na área dos resíduos sólidos e ainda cientistas. O objetivo do encontro é apresentar soluções para a gestão adequada dos resíduos e a preservação do ambiente e dos recursos naturais. O evento é também uma oportunidade para empresas especializadas apresentarem os seus projetos, devendo enviar um resumo alargado para a apreciação da Comissão Científica do evento. Mais informações em www.africawastecongress2014.org. Negócio Angola regressa na próxima semana com um novo debate sobre a realidade angolana e a análise de especialistas. Contamos consigo, tenha uma boa semana e bons negócios.